Edson, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos falando ainda das parábolas de Jesus que estão no livro de Lucas. Então pega a tua Bíblia, pega o teu caderno de estudos, ora ao Senhor, vem conosco, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. As parábolas de hoje, na verdade, são duas parábolas e eles estão na sequência das parábolas que nós vimos no vídeo anterior. Verdade? Agora Jesus começa a conversar com seus próprios discípulos, exatamente colocando as coisas nas suas proporções. Como elas devem ser encaradas. Então, em Lucas 14, do verso 25 até o verso 30, ele fala sobre uma parábola, a parábola do construtor da torre. Né? Ou seja, nós devemos estar preparados para o custo. Significa dizer que se nós vamos construir alguma coisa, a primeira providência é fazermos as contas para sabermos se temos o suficiente para iniciar a obra e para terminar a obra. Então, esta é a primeira noção aí do preparo que nós devemos ter. Vamos ver que existem aplicações e implicações no mundo espiritual para isso. O objetivo da parábola, na verdade, é a necessidade de renunciar a si mesmo, de renunciar às nossas coisas em benefício de algo maior, em benefício de uma condição mais importante, que é a condição de ser discípulo de Jesus e de participar do reino de Deus. Então, esta renúncia, ela deve ser seguida de uma entrega, mas ela deve ser completa. Ou seja, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida tem que estar nas mãos de Jesus. Tem que estar para o funcionamento, para o trabalho do reino. Eleni, mas veja, será exigido de nós mais do que foi exigido de Jesus? Eu acho que não. Jesus ele nos dá todo o exemplo necessário. Ele veio, fez, mostrou para nós como é que faz e agora ele está pedindo para que a gente faça a nossa parte. Tá? Então, ele estaria, por enquanto, quando ele está falando essa parábola, ele estaria, por enquanto, ele estaria entre nós, ele estaria aqui no convívio terreno. Mas, dali a alguns dias, ele seria retirado, ele seria morto e ele morreria na cruz exatamente para realizar a mais importante de todas as obras que ele já havia feito aqui, qual seja a redenção, a salvação. Ele morreria na cruz para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então, ele estava mostrando, ele deixou tudo, ele deixou os céus, ele deixou a companhia de Deus, ele deixou a companhia dos anjos, ele veio para a terra, ele foi humilhado, ele sofreu aqui, ele morreu aqui e efetivamente ele está mostrando para nós como deve ser feito. Então ele está dando um exemplo, ele está ensinando pelo exemplo. Então ele está falando de renúncia, uma renúncia que ele mesmo fez. Ele foi o primeiro a fazer essa renúncia. E se nós observarmos os profetas antigos, os principais personagens, os agentes que na Bíblia, no Antigo Testamento, eles mostraram um valor maior, foram aqueles que renunciaram a muitas coisas para um bem maior, o bem do reino. Os pontos principais das parábolas são essas aqui. Então, a primeira, a verdadeira religião, ela custa caro. Então, se eu estou fingindo alguma coisa, isto é barato.
Isso não tem preço absurdo, né? Porque eu desisto a qualquer momento, eu não invisto tanto, mas a verdadeira religião, o verdadeiro espírito, ele custa caro, porque nós vamos renunciar a muita coisa, nós vamos investir de nós no reino, no trabalho. A sabedoria, ela nos mostra que antes de qualquer empreitada, antes de você começar qualquer coisa, você precisa avaliar o custo. Você precisa avaliar todas as situações. Assim é na nossa vida inteira, assim é na nossa vida espiritual como um todo, e assim é em cada uma das campanhas, em cada um dos projetos, em cada uma das atividades que nós vamos fazer, sejam elas espirituais ou não. Mas aqui, para nós, aplicabilidade para nós, toda vez que você empreende alguma coisa, necessariamente você precisa avaliar o custo, você precisa avaliar o quanto haverá de custo em relação àquilo. E, apesar de tudo, mesmo que você ache, poxa, mas este é um custo alto, e normalmente é uma vida espiritual bem vivida, uma vida espiritual como deve ser vivida, ela tem um preço alto. Nós pagamos um preço muito alto. Não foi diferente com Jesus. O preço que Jesus pagou foi muitíssimo alto. Ninguém tem condições de pagar o que ele pagou. Nem nós juntos, juntando tudo, nós teríamos essa condição. Mas aquilo que nós decidimos fazer, aquilo que nós decidimos viver, aquilo que nós decidimos empreender, a nossa vida espiritual, ela tem um custo alto? Tem. Mas, amados, vale a pena. Porque nós estamos trocando uma vida passageira, uma vida terrena, uma vida que é pó e que se dissipa, uma vida que é rápida e que vai embora, por uma vida definitiva, por uma vida eterna, por uma vida completa e perfeita com Deus. Tá? Então, vale a pena esse preço que nós pagamos. Muito bem, esta construção de torre. Construção de torre, aqui ele está falando de pode ser uma torre de vigia, pode ser um empreendimento, pode ser um empreendimento espiritual, principalmente a vigilância que nós temos em relação à nossa vida espiritual. Então, para qualquer construção, seja ela material ou espiritual, nós primeiro precisamos saber qual o preço que nós vamos pagar. Muito bem, então sabendo o preço que nós vamos pagar, conforme a gente já viu, nós havemos de entender que existe este custo e que nós vamos passar por dificuldades. Então, quando nós temos um ministério, quando nós iniciamos um ministério, quando nós iniciamos um trabalho, quando nós iniciamos uma empreitada, nós devemos ter em mente que dificuldades vão acontecer, que nós vamos ter problemas. E aqui uma coisa muito interessante é aquilo que Paulo fala aos Gálatas. Vale a pena a leitura de Gálatas, do livro todo de Gálatas. Tá? Então, amado, quando tiver tempo, dá uma olhadinha no livro de Gálatas e dá uma lida no livro de Gálatas. Porque o que estava acontecendo lá? O que estava acontecendo é que algumas pessoas estavam deixando de fazer as coisas, deixando uma vida correta, justa, santa, separada. E eles estavam voltando atrás, eles estavam desistindo, exatamente porque o preço era muito alto. Então, ele fala em Gálatas 5, 7, o seguinte: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Ou seja, vocês estavam indo bem, vocês estavam indo no caminho correto, vocês estavam fazendo o que era correto.
Por que agora desistiu? Quem fez com que vocês desistissem? Tá? Então ele chama a atenção de Gálatas e ele chama a nossa atenção também. Por que, que nós estávamos indo bem e de repente do nada a gente para? Né? Por que, que do nada a gente volta atrás? Por que, que do nada a gente desiste? Então isso não é possível. Quando nós desistimos, quando nós não vamos, quando nós não calculamos e paramos com tudo, o resultado é uma vida inacabada, é uma vida desviada. Quantas pessoas, depois de seguir a Jesus por um bom tempo, depois de fazer a obra por um bom tempo, acaba se desviando, acaba parando, porque o preço foi demais e eles não querem mais pagar o preço. E aí a consequência, meu amado, é muito grave. A consequência é muito triste. Não só para as pessoas que estão em volta, mas principalmente para aquela pessoa que desistiu, que parou, né? Que se desvia. A sua vida acaba completamente. Fica pior do que era antes. O custo é alto, sim, o custo é muito alto. Meu amado, nós temos dificuldades todos os dias. Todos os dias nós pagamos um preço, mas este preço vale a pena, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi mandado por Jesus para nos auxiliar. Nós temos a palavra da verdade, nós temos a palavra de Deus para nos auxiliar. E Jesus, ele disse que estarei contigo, estarei convosco, na verdade ele fala, né? Até a consumação dos tempos, até a consumação dos dias. Então, ele não deixou sem ajuda, sem auxílio, nunca. Deus está presente, Jesus está conosco, o Espírito está conosco. Ele deu o seu próprio exemplo, ele sofreu, ele deixou a sua posição, ele foi humilhado aqui, ele foi morto aqui. Então, não é difícil de entender que nós vamos passar por uma situação muito diferente. Porque nós somos discípulos dele, nós somos do reino dele. Então, o mundo nos odeia. E o mundo tem um ódio mortal de nós. Portanto, as nossas dificuldades são dificuldades muito altas. E quanto maior o nosso ministério, quanto maior a nossa missão, mais difícil é. Mais renhida é a batalha, mais difícil é esse tipo de situação. Deus não vai nos deixar desamparados. Ele nos dá sua graça, ele nos dá misericórdia todos os dias. Jeremias diz isso, né? Se as suas misericórdias não se renovassem a cada manhã, o que seria de nós? Né? Ele nos dá auxílio, ele nos dá alívio, ele nos dá refrigério, ele nos dá força para prosseguir, ele nos dá condições para prosseguir. Uma segunda parábola, nesta mesma linha, agora, ele fala sobre um rei que vai à guerra, de Lucas 14 ainda, do 31 até o 33. E agora nós temos um outro tipo de preparo que nós precisamos observar. Amados, com calma, depois você vai até Efésios 6 e vai observar a vestimenta de guerra. Porque agora nós estamos falando de guerra. Não é um ministério, uma empreitada. Agora eu estou falando de guerra, guerra, guerra. Então aqui nós devemos observar o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade e as sandálias, que é o evangelho da paz. Estas são as nossas armas de guerra, de proteção e de batalha. Então nós precisamos observar isto. Antes de nós entrarmos na parábola, lembre-se que em Efésios existe um ensinamento em relação à guerra espiritual. Muito bem, o
custo agora é diferente, é um pouquinho diferente, porque antes ele estava falando de construir uma torre, antes eu estou falando de investimento material, pessoal. Agora eu estou falando de batalha. E em batalha, o que se perde, o que se pode perder, é a vida. Então nós temos que ter cuidado com as batalhas, né, espirituais que nós combatemos. Nós precisamos estar preparados e nós não podemos ir à batalha de qualquer jeito, porque os ferimentos que nós podemos ter na batalha podem ser fatais. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Muito bem, quem são os nossos inimigos na batalha? Quem são? São os inimigos do Senhor. Os inimigos do Senhor são os príncipes, as potestades do mundo. Né? A gente sabe que existem em regiões, né? Existem príncipes e potestades específicas por regiões, por época do ano. Né? Então a gente fala de carnaval, a gente fala aí de alguns príncipes e potestades desse mundo, a gente fala de determinadas épocas do ano, festividades que dão este poder para alguns seguidores de Satanás. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Algumas festas que são específicas, alguns eventos que são específicos, e algumas atitudes que são específicas, e alguns lugares também que são consagrados aos demônios. Tá? Então são os príncipes, as potestades do mundo, é o exército de Satanás e a sua legião, aqueles que estão prontos para nos ferir, nos tragar, nos dilacerar. Né? Eles estão à nossa volta babando para poder fazer algum mal para nós. Inclusive, não podemos deixar de lembrar que também são os desafios desse mundo. São os desafios da carne, são os desafios do coração. Nós estamos submetidos a isso todos os dias, bombardeados, né, por mídia social, por televisão, por rádio, por pessoas, por amigos, pelo trabalho ou por família. Né? Então, nós estamos aí em constante batalha, batalha pela nossa mente e pelo nosso coração. Nós devemos tomar cuidado com isso. Lembrem-se, eles são em maior número. Pela parábola nós vimos aí que eles estavam em dobro. Né? Então eles são em maior número, eles são mais fortes do que nós. Mas lembre-se, eles são mais fortes do que nós, mas não mais fortes do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior. E quando nós não podemos vencer, ele envia os seus anjos, ele envia os seus soldados, ele envia carruagens de fogo, né, para nos proteger, inclusive sob a forma de oração dos amados que nos conhecem, dos amados da igreja. Né? Então, meus queridos, lendo isso tudo e estudando estas duas parábolas, principalmente esta última parábola, nós podemos fazer algumas perguntas que eu vou deixar para que o amado pense e para que o amado comece aí a desenvolver alguma proteção e alguma estratégia. Em primeiro lugar, minha primeira pergunta é: nós estamos prontos para nos apropriar dos recursos espirituais que estão postos à nossa disposição? A palavra diz que eles estão à nossa disposição. Nós estamos prontos para nos apropriar disso? Você se reveste da armadura de Cristo? Você se reveste de Cristo? Você se cobre com o sangue de Cristo? Né? Isto nos habilita a vencer. Você se reveste de oração? Você se reveste com a proteção? Isto nos possibilita a vencer. Uma outra questão importante: nós temos qualificação suficiente para resistir ao inimigo e aos dias maus?
Que qualificações são essas? O estudo da palavra, o conhecimento da palavra, o poder que a oração traz, o poder que o jejum traz, o poder que a presença do Espírito na nossa vida traz. Isto tudo nos qualifica para resistir ao inimigo, que é uma batalha, para vencer, para resistir no dia mau. Nós temos essas qualificações. Se nós não temos, nós precisamos buscar, porque elas estão postas à nossa disposição. Uma outra questão: nós temos conhecimento, nós sabemos que Deus é poderoso para nos fazer vencer. Não interessa se o inimigo está em maior número, não interessa se ele é mais poderoso do que eu, não interessa se ele é maior, mais forte, não interessa. Davi não se preocupou com isso quando Golias estava lá. Elias não se preocupou com isso porque ele cutucou o seu moço e disse: olha lá em cima o tanto de carruagem que tem, o tanto que é do exército. Você tem conhecimento, você tem ciência de que Deus é poderoso para nos fazer vencer, apesar desta batalha que nós vivemos todos os dias. Porque eu sei que não sou só eu que vivo uma batalha muito renhida. O que é uma batalha renhida? É aquela batalha apertada, é aquela batalha em que você percebe que, olha, daqui a pouco eu morro. Mas você sabe, você entende que Deus é poderoso o suficiente para te fazer vencer numa batalha como esta? Porque não é a tua força que te faz vencer, é a força de Deus que te faz vencer. É a força de Deus que te manteve vivo até aqui, fazendo o que você precisa fazer, batalhando do jeito que você está. E amado, lembre-se que quanto maior é o teu ministério, quanto maior é a obra que você vai fazer ou está fazendo, maior é a batalha, porque eles não querem que você faça isso. Eles querem os inimigos do Senhor. Querido, lembre-se de uma coisa: Yahvé Nissi. Como assim, Eleni? O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o pavilhão que está aqui para nos fazer vencer. E eu vou deixar essa última palavra para o amado, como fecho para que você tenha certeza da tua vitória. Veja lá, Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até o fim, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, amados? Bons estudos.